Olá, hoje eu quero conversar com você sobre os 5 sentidos do casamento. A Bíblia traz expressões de verdades espirituais que só podem ser entendidas pela fé. Uma destas declarações é de que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne, citada 3 vezes na Bíblia para confirmar essa doutrina. Então, o homem e a mulher, ao se casarem, não são mais 2 pessoas, de modo que já não são mais 2, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Na matemática de Deus, a soma é tão intensa que 1 mais 1 é igual a 1. A união entre o casal deve ser profunda ao ponto de ser uma só alma. Como isso é possível? Através do elo formado pelo próprio Senhor com o seu perfeito amor que une completamente os corações. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o elo da perfeição. Colossenses 3:14. Como um casal pode ser unido em uma só carne? O corpo tem 5 sentidos naturais que completam a pessoa, e a partir deles vamos refletir sobre a união no casamento. Primeiro, visão. A visão direciona a pessoa e a vida da pessoa. Você vai para onde você olha. No casamento, se um estiver olhando para um lado e o outro para o outro lado, pergunta-se: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Por isso, o homem e a mulher devem ter uma visão comum. Um precisa se esforçar para enxergar o que o outro está vendo. A visão espiritual também é imprescindível para iluminados os olhos do vosso coração. Satanás luta para cegar os olhos espirituais do casal e abrir os seus olhos carnais. Você e a sua esposa têm a mesma visão? Então peça ao Senhor para abrir seus olhos. Segundo, audição. A audição é a fonte de aprendizado e compreensão. Ouvir é a base para a compreensão. No casamento, um precisa ouvir o outro. Além disso, o casal precisa discernir as vozes que ecoam ao seu redor. O casamento não suporta uma chuva de opiniões alheias. Por isso, o casal deve ter cuidado com o que ouve. Um casal cristão deve sempre ouvir a palavra de Deus, que é a fonte de sua fé. É necessário sempre ouvir a voz do Senhor. Como é terrível estar com alguém que não ouve a gente. Em seu casamento, vocês têm ouvido um ao outro e a voz de Deus? Ouçam a palavra de Deus para orientar o seu futuro matrimonial. Terceiro, olfato. O olfato permite sentir o cheiro das coisas e aprovar se é bom antes de experimentar. O cheiro é algo invisível, mas pode determinar se o ambiente está bom ou não. O casal precisa reconhecer o cheiro um do outro. Pelo cheiro, podem saber como o parceiro está. Interessante que os animais fazem isso e nós, seres humanos, perdemos essa prática. Jó confessou que tinha mau cheiro e por isso se tornou desprezível à sua mulher. O lar do casal deve ser perfumado com um bom cheiro de Cristo. Na casa de Lázaro, Marta, Maria e Simão, que havia luto e um mau cheiro de morte, quando Jesus chegou trazendo a vida, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O casamento deve ter esse cheiro de unção. Vocês têm reconhecido o cheiro um do outro? O casamento precisa ter o bom cheiro de Cristo. Quarto, paladar. O gosto proporciona sabor. Como seria terrível a vida sem o sabor? O sabor motiva a experimentar coisas diferentes e dá prazer. O casamento é uma relação de convivência, onde um aprende a cada dia o gosto do outro. Existem casais que têm gostos diferentes, mas na maioria das vezes seus gostos acabam se misturando e um aprende ou apreciar o que o outro gosta, ou no mínimo respeitar a sua maneira de ser. A palavra de Deus diz que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Existem palavras que amargam a convivência, por isso é necessário ter muito cuidado para que o casamento não perca o gosto ou se torne ruim. Tanto o homem como a mulher devem procurar temperar sua relação na medida em que
um goste do outro. Como está o gosto do seu casamento? Tempere seu relacionamento com amor. Quinto, tato. O tato é que proporciona sentir o toque de alguém. É a capacidade de ser sensível. O casamento precisa ter tato, sensibilidade. Um precisa sentir o outro e entender o que o outro está sentindo. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Muitos casamentos morrem porque se tornam insensíveis um ao outro. A maior de todas as sensações que alguém pode sentir é o amor. Na Bíblia, a lepra é comparada ao pecado. Um dos principais sintomas de uma pessoa leprosa é a perda da sensibilidade. O local afetado pela lepra perde totalmente a sensibilidade, inclusive a dor. Deste modo, é a pessoa que está no pecado. Não consegue sentir nada pelo próximo. Por isso, o casamento deve lutar contra o pecado que adoece a relação e amortece o amor digno de honra entre todos, seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13, 4. O que você tem sentido em seu casamento? Busque sentir coisas agradáveis. Seja um casal completo com 5 sentidos. Eu quero concluir dizendo que, na convivência do casal, é preciso se preparar para ter esses sentidos em comum. Mesmo que as diferenças de pensamentos ou formação moral sejam muito diferentes, é preciso aprender a compartilhar o que o outro vê, ouve, cheira, experimenta e sente. Ao longo da nossa caminhada, precisamos fazer algumas reflexões, ter algumas reflexões. Exemplos. Como é que está a sua visão no casamento? Procure olhar um ao outro e perceber a vontade de Deus para vocês. Como está a audição no seu casamento? Procure ouvir um ao outro e entender a palavra de Deus. Como vocês sentem o cheiro em seu casamento? Que a sua vida conjugal tenha um cheiro e unção do Espírito Santo. Como está o paladar do seu casamento? Que o seu casamento tenha gosto, sabor agradável um ao outro. Como está o tato no seu casamento? Procure sentir um ao outro na presença de Deus. Portanto, se você juntar todas essas ações, visão, audição, olfato, paladar, tato, é claro, você terá tudo para ter uma boa relação e um casamento duradouro. Apenas isso. Deus abençoe a sua vida.